nós voltamos com mais um Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje o tema é idolatria e adolescência. Para falarmos sobre esse assunto, contamos com a presença da doutora Renata Homem de Mello. A doutora Renata é psicopedagoga, mestre em psicologia e coordenadora da pós-graduação de psicologia organizacional da Unisa. Doutora, voltamos com a nossa conversa e eu gostaria de saber que existem casos em que as meninas procuram em futuros namorados, em paqueras, por exemplo, as mesmas características em que se vê no ídolo. Isso é saudável? Isso não é muito saudável. Inclusive, se a gente pensar, né, que o primeiro ídolo é o pai, muitas procuram as mesmas características dos pais nos namorados. Então, existe uma relação aí, muitas vezes, que tudo que eu colocava de defeito no meu pai, querendo ou não, muitas vezes eu acabo me vinculando a uma pessoa, por quê? Querendo ou não, os defeitos acabam sendo uma forma de atração. Então, pelo fato de eu não poder ter o meu ídolo, eu acabo buscando alguém que possa satisfazer a minha necessidade e a minha vontade. Então, isso acaba sendo comum e não é muito saudável, porque a partir do momento em que eu crio uma expectativa em cima de determinada pessoa e que aquela pessoa não tem a possibilidade de dar, a frustração vai ser muito maior, porque a expectativa é minha, muitas vezes não é a condição que a pessoa tem de me passar, de me dar, e aí muitas vezes a insatisfação acaba sendo maior e a frustração, ou seja, aí aparece a culpa com relação ao outro. Você me prometeu e você não me deu. Você disse que faria isso e não faria. E muitas vezes a pessoa acaba não estabelecendo uma relação dessa, não promete nada, não dá nada, mas são expectativas criadas por mim, por exemplo, em função do outro, e eu acabo cobrando isso do outro. A questão de mudar constantemente de fã-clube, isso pode ser uma busca por autoidentificação? Esses adolescentes que buscam constantemente em outros ídolos, eles mudam constantemente de ídolos, pode ser uma busca por autoidentificação? Sim, a adolescência ela é uma fase muito turbulenta, mas o adolescente muitas vezes ele busca estabelecer uma relação de igualdade o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu estabeleço uma relação de igualdade com todas essas pessoas com a que eu me vinculo, os meus amigos da escola, os meus amigos do clube, os meus amigos da igreja, do círculo que eu frequento. E aí, enquanto eu não estabeleço uma relação de igualdade, uma relação empática, eu também fico mudando de amigos. Então, eu faço a mesma coisa com os meus ídolos e com o fã-clube dos ídolos. Justamente porque a relação de igualdade na adolescência, ela é extremamente importante, porque enquanto eu sou igual ao outro, eu apareço menos, as minhas transformações, a mudança que está acontecendo no meu corpo. Então, isso é menos visto pelas outras pessoas. Certo. Então, essa relação com o ídolo, essa aproximação, ela pode também ser determinante na formação de personalidade, de repente, de um adolescente que ele se aproxima de um ídolo por ter um status, ou por ser diferente, ou por trazer algo que ele não tem dentro de casa, pode ser determinante na formação de personalidade? Não propriamente dito na formação da personalidade, até porque a personalidade ela vem sendo construída na relação com os pais desde a infância, então o tempo inteiro eu falo da questão dos pais, porque a família ela é a base de tudo, ela é a referência para tudo. A partir do momento em que a criança é concebida, os pais eles são responsáveis por esta formação da personalidade. Mas a gente pode dizer que em alguns momentos ou em algumas fases, a idolatria ela vai contribuir, o fanatismo ela vai contribuir para traços de personalidade. Então, por exemplo, se eu idolatro um ídolo que tem muitas tatuagens e muitos piercings, eu vou querer trazer isso para o meu corpo. Se eu idolatro um ídolo, vou dar um exemplo da Sandy, por exemplo, né, antes dela casar, ela colocava que ela ia casar virgem. Então, naquele momento, a maioria das adolescentes falavam, eu também quero casar virgem, então eu vou me resguardar, eu não vou ter relações antes do casamento. Então, a gente tem as duas vertentes, tanto positivas quanto negativas. E naquele momento, ele é um fator determinante de traços de personalidade, até porque a personalidade ela vai estar se definindo aí por volta dos 16, 17 anos. Então são opções, na verdade, exatamente, que são copiadas por essa questão. E, doutora, quais os reflexos desta idolatria na adolescência que podem ser refletidos na vida adulta? Se a gente pensar um pouco em cima dos traços de personalidade, em cima desses traços e dessas atitudes e desses comportamentos, o que a gente pode pensar é que passa a existir uma máscara. Então, muitas vezes eu
atuo em cima de um personagem. Então, por exemplo, querendo ou não, nós estabelecemos pequenos personagens e pequenas máscaras no nosso dia a dia. Então, quando eu me relaciono em casa, quando eu me relaciono no trabalho, quando eu me relaciono com os meus amigos, em cada local eu atuo de uma determinada forma. Isso é saudável. Mas, muitas vezes, se eu estabeleço algo que não é meu, então eu pego ali a personalidade do ídolo, ou eu pego ali a atitude e comportamento do ídolo e trago isso para mim como sendo verdade, muitas vezes a gente fala que é uma pessoa que ela personificou o personagem. Então, ela cola aquela máscara nela e acaba atuando para esconder o verdadeiro self dela, para esconder o verdadeiro eu. Então, muitas vezes isso acaba atuando como um mecanismo de defesa e como um mecanismo de proteção. Quando essa pessoa, a família percebe essa atitude e leva esse adolescente, ou leva esse jovem até uma clínica de psicologia, até um profissional, como que o psicólogo ele trabalha essa questão com esse adolescente, com esse jovem? Então, muitas vezes tem alguns testes que a gente acaba fazendo, que são testes projetivos, e normalmente, tanto adolescente quanto adulto, é feito todo um trabalho verbal. Tem algumas linhas, por exemplo, a linha junguiana, ela trabalha também com análise de sonhos, então a gente consegue trabalhar com todo o conteúdo inconsciente dentro do processo terapêutico. Isso é extremamente lúdico, isso é extremamente importante, então é uma forma que a gente tem de brincar aí com adolescente e com adulto, diferente como a gente brinca com as crianças. Então, é uma forma que a gente consegue aí perceber se aquilo é realmente dela, qual é a sua verdadeira essência ou o que não é da sua essência. E aí, muitas vezes, a gente consegue organizar, reestruturar e estabelecer o verdadeiro self. Essa idolatria exagerada, ela pode desenvolver, ela pode desencadear em doenças psicológicas? Sim, claro. Eu posso ter aí quadros depressivos, eu posso estabelecer quadros de toque, transtorno obsessivo compulsivo, porque eu acabo ficando tão obsessivo e tão compulsivo por aquilo que tudo que envolve aquilo eu tenho que ter, eu tenho que fazer. Então eu tenho que ir aos shows, eu tenho que ter todas as camisetas, eu tenho que ter todos os CDs, eu tenho que ter todos os DVDs, e isso acaba estabelecendo, né, quadros de mania. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, sim. Mas, volto a falar, a questão da família nesse momento é extremamente importante. Por isso que hoje a gente faz uso aí de algumas técnicas que são as terapias familiares. Porque quando existe uma pessoa que adoece na família, querendo ou não, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto com a família toda, porque todos adoeceram, né, em conjunto com o ser que adoeceu, com o indivíduo que adoeceu. Então, isso é extremamente importante, você fazer um trabalho de orientação em conjunto. Doutora, partindo desse ponto, tem alguns adolescentes, alguns jovens que têm uma dificuldade de se adaptar ou de encarar a morte do ídolo ou o fim da banda, da carreira daquele ídolo. Como explicar isso? Como entender isso e até como ajudar esses adolescentes? Então, isso muitas vezes é algo assim que é a ponta do iceberg. Porque normalmente é uma criança, ou um adolescente, ou um indivíduo que já tem uma dificuldade aí de lidar com perdas e que veio tendo aí pequenos episódios ao longo da vida. Então, por exemplo, perdi no jogo, tive uma crise, tive que passar minha bicicleta para o meu irmão, tive uma pequena crise, mudei de Fundamental 1 para o Fundamental 2, tive uma crise porque perdi aí a condição e a relação que eu tinha com uma, duas professoras e fui para mais professoras. Então, na realidade, isso foi só o ápice de algo que ele já tinha dentro dele, que era algo traumático, algo difícil, e efetivamente foi uma perda enorme, uma perda muito grande e que acaba desencadeando aí uma situação, ou uma crise, ou um surto, efetivamente, como a gente fala. Doutora, falando desse tema, falando de fanatismo, a gente não pode deixar de citar as groups, né, que ganharam fama nos anos 60, entre os anos 60 e 70, que eram meninas que, além de colecionarem pôsteres, de colecionarem figurinhas, elas tinham um desejo, essa ânsia de ter relação sexual com um ídolo. Dá para traçar um perfil comum dessas meninas? Então, na realidade, é o que a gente falou, que é um pouco o amor platônico, só que aí é efetivamente o amor platônico que eu quero ir às vias de fato. Então, eu necessito, eu desejo, eu preciso estar com este ídolo e efetivamente assim, não é só nos anos 60, anos 70, hoje a gente vê garotas que querem entrar nos bastidores, que simplesmente escalam às vezes o apartamento onde o ídolo está e que falam que estão lá disponível, que estão, né, para fazer tudo o que ele quer. Então, ter uma relação íntima, se a gente pensar na relação sexual, é o ápice de intimidade
com a pessoa com a que eu tô me relacionando, com a que eu tô tendo a relação. Então, poxa, eu ter uma relação sexual com meu ídolo ou com um jogador de futebol, hoje, que hoje é são muito os ídolos. comum. Exatamente. Então, né, eu ter uma relação sexual com um jogador de futebol é o máximo na adolescência ou, né, na idade aí um pouco mais 22, 23, 24 anos. Isso hoje é muito comum. Mas dá para dizer que isso é mais uma satisfação pessoal ou algo que eu vou mostrar para as pessoas que eu consigo, é mais uma aprovação para a sociedade, ou dá para dizer que é uma satisfação mesmo pessoal? É um status. É uma questão maior aí de eu consegui, eu superei, eu fui além de vocês. Então, eu cheguei num lugar que vocês não conseguiram chegar. Eu tive coragem para isso. Só que muitas vezes essa coragem, ela acaba sendo depois que são aonde desencadeiam, né? Eu consegui chegar ali, mas depois eu fui rejeitada, mas depois a pessoa não me aceitou. Então, isso muitas vezes acaba desencadeando aí numa depressão ou numa frustração muito grande, porque eu tinha expectativa que eu ia conseguir aquilo e não consegui, porque não necessariamente que as fantasias elas acontecem de acordo como eu planejei, como eu fantasiei. Então, muitas vezes fantasio ter relação com o meu ídolo, mas não efetivamente que eu vou ser aceita por ele. Então, obrigada, doutora, pela presença esclarecedora. O tema foi ótimo, o bate-papo foi excelente. Nós te esperamos num próximo Informe-se para conversar mais sobre frustração. Ok, obrigada. Obrigada a você pela presença e pela companhia. Nós te esperamos num próximo Informe-se.